Bem-vindo a mais uma aula do meu treinamento de Microsoft Lists. Hoje eu quero mostrar para você a diferença do porquê o Microsoft Lists é diferente ou complementar ou complementarmente diferente das outras soluções que a Microsoft também oferece na sua plataforma, no seu pacote de soluções chamado Microsoft 365. Essa aula é importante logo de início, justamente para diferenciar o que tem de, o que tem de ambientação, o que tem de ferramenta, o que tem de propósito diferente em cada uma das aplicações que eu vou mostrar aqui. Basicamente eu vou comparar com 4 aqui, tá? Existem até mais que a gente consegue olhar para a plataforma e ver que é uma opção que também pode ser usada para um fim parecido. Então, para que você não utilize o Microsoft Lists de forma errada ou subutilize ele, né? Subutilizar é desperdiçar o uso correto, né, da onde ele deve ser aplicado, ou utilizar errado, que é pior ainda, né? Então eu vou começar comparando com o principal aplicativo que as pessoas geralmente perguntam, mas é basicamente parecido com, e eu já vou revelar o primeiro aqui, que é o Microsoft Excel. Por que não usar Microsoft Excel ou por que usar o Microsoft Lists ao invés do Microsoft Excel? Bem, primeiro, o Excel basicamente foi desenvolvido como um software de planilha de cálculo. Então ele faz cálculo e análise de dados. É claro que faz muito mais coisas hoje, né? Mas basicamente a gente pode definir ele para esse fim, tá? E aí eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai seguir essa sistemática aqui, tá? Qual aplicativo, o que ele faz, qual o objetivo dele e um exemplo, né? Os exemplos aqui do Excel que a gente pode usar: controle financeiro, planilha, que eu acabei de falar, né? Ele é um software de planilha, tabelas, relatórios e gráficos. E aí, se a gente for aprofundar nos recursos dele, né? A gente tem lá tabelas dinâmicas, mas sempre com esse intuito de mostrar essas informações, filtrar essas informações, calcular essas informações. Veja, e aí eu vou mostrar para vocês aqui o Excel Desktop versão Windows, mas pode ser Mac, pode ser o Excel online no navegador ou até o Excel mobile, iOS, iPhone, iPad ou Android, aí, tablet, smartphone, Android, tá vendo? Eu vou iniciar aqui o que a gente chama de pasta de trabalho. Muitas pessoas chamam erroneamente, né, o arquivo do Excel de planilha. Né? Planilha, na verdade, corre na boca miúda, porque a planilha de fato, deixa eu fechar o Copilot para Excel, que iniciou aqui nossa inteligência artificial. A planilha é isso aqui, pessoal, no Excel. Olha aqui, ó. Tem nome, inclusive, de planilha 1. Essa tabzinha virada para baixo, né, em inglês chamada de sheet, é a planilha. É o espaço inaugural de uma pasta de trabalho do Microsoft Excel. Aí sim, o arquivo, se eu for salvar isso aqui, ele vai gerar um arquivo com extensão .xlsx. Também tem a versão anterior, lá da época do Windows XP e Office 2003. Portanto, Excel 2003, que é a extensão .xls. Não importa. Se você tiver um arquivo de Microsoft Excel aí, com a extensão .xls ou com a extensão .xlsx, você vai ter uma pasta de trabalho do Excel. Dentro dessa pasta de trabalho, quando você abre, você vai ter as planilhas aqui. Nesse caso, a gente só tem uma, mas se eu criar mais uma, ó, planilha 2, planilha 3, tá? E essa é a aparência do Excel. O Excel, por ser uma pasta de trabalho e dentro dele ter planilhas, dentro de uma planilha, na sua visualização, nós temos a tabela, que é visualizada através das colunas, tá vendo? Coluna A, B, C, D. Eu também terei treinamento de Excel do zero avançado aqui na minha plataforma EAD, e eu tenho as linhas, então você cruza eixo X com eixo Y. Linha 1, 2, 3. O cruzamento de uma linha com uma coluna forma uma célula. Basicamente, essa é a interface para se trabalhar em qualquer planilha de cálculo. Existem outras no mercado hoje, tá? Mas a pioneira é o Excel. Então, quando você tem essa planilha, essa tabela dentro da planilha, você pode fazer cálculos aqui, né? Eu vou colocar, por exemplo, na coluna A, na linha 1, que é a primeira célula da minha tabela, da minha planilha aqui, eu vou colocar aqui vendedor. Por quê? Porque abaixo, na linha 2, mas na mesma coluna, eu quero cadastrar alguns vendedores. Vou cadastrar só 3. João, Maria e Ana. Perfeito. Na coluna B, eu vou colocar o mês de janeiro. Já mudou a questão aqui, né? Então, janeiro
Na coluna C, fevereiro. Pronto, só 2 meses. E aí eu vou colocar alguns valores aqui bem aleatórios, tá? 200, 250, 370, 415, 275, 300. Tá vendo que eu preenchi valores aqui, ó, nessas 6 células, para dizer que o João vendeu 200 em janeiro e 300 em fevereiro, que a Maria vendeu 200, tá vendo? Já é um controle de dados, de informação. Olha aqui, ó, o que está dizendo. Controle, que pode ser financeiro ou não, eu usei um exemplo de controle financeiro, mas controle comercial, gerencial, controle do que você quiser, controlar com números, com dados. Olha lá, Maria vendeu mais, tá vendo? Em fevereiro, 415. Ana vendeu 370 em janeiro, 275 em fevereiro. Foi o contrário, vendeu melhor em janeiro e em fevereiro ela deu uma decaída aí. Bom, eu vou colocar uma formatação rápida e básica, eu sei que não é aula de Excel, mas eu estou mostrando para justamente mostrar a diferença. Eu vou formatar com a nossa moeda local, que é o real brasileiro, né? R cifrão. Pronto. E aí eu vou ter um cálculo aqui, por exemplo, se eu quiser saber o que foi vendido em janeiro, independente do vendedor, eu vou lá na linha, na célula B5, né, que é coluna B, linha 5, fica logo abaixo do 370 aqui, que também está na coluna B. Eu vou colocar igual, porque agora eu vou inserir o que a gente chama de função. O Excel é conhecido por isso, por fórmulas e funções, por cálculos, tá? Então começa com igualdade. Igual, e aí eu vou colocar a função soma, abre parêntese, ó lá, selecionei o primeiro item do meu conjunto de dados e o último item do meu conjunto de dados, que são os primeiros R$200 vendidos pelo João em janeiro e os últimos R$370 vendidos pela Ana em janeiro. Claro que no meio tá os 250 da Maria. Vou soltar, vou fechar e vou dar Enter. O que ele fez aqui? Ele somou. Ó lá. Aqui eu tenho uma fórmula, né? E aqui eu tenho o resultado dessa fórmula. Ele pegou 200 mais 250 mais 370. Se for fazer na calculadora, vai dar os 820, tá? Vou fazer rapidinho com vocês aqui, ó. Não precisa, mas só para a gente ter essa noção. Ó, 200 mais 250 mais 370. 820. A gente viu que ele fez o cálculo correto. Vou fazer do mesmo jeito aqui, só que de uma forma mais rápida, só para a gente não levar mais tempo, que é o autossoma. Ele já reconhece o que é número, eu só dou Enter. Então, as vendas de janeiro foram R$820 e as vendas de fevereiro 990. Independente, tá vendo? Olha que interessante. Já levantei um insight aqui, uma informação, uma KPI. Já levantei um indicador aqui, um dado. Ainda que a Ana tenha decaído suas vendas em fevereiro, o resultado geral foi melhor. Um pouquinho melhor, né? 820 para 990. Aqui vendeu mais, aqui vendeu mais. Então, quer dizer, os responsáveis pelo bom resultado, na verdade, foram João e Maria, levando em consideração a evolução, tá? Perfeito. Agora, se eu quiser fazer a soma por vendedor, aí não levo em consideração a linha, eu não levo em consideração a coluna, que foi o que eu fiz, né? Coluna B, total 820 para janeiro, coluna C, total 990. Eu vou levar em consideração a linha. Então eu vou referenciar na minha fórmula a linha. Eu vou de novo usar a mesma fórmula, porque o que eu quero fazer é somar, a operação não vai mudar. Eu quero somar. Mas agora eu vou fazer o seguinte, ó, dos 200 aos R$300, dá B2 a C2, ó lá. E vou fechar. Pronto, deu isso aqui, tá? Eu até vou fazer o seguinte, vou replicar aqui para poder ele ser mais rápido para mim. Tá vendo? Cálculo. Então aqui, quando você quiser ter controles que precisam de cálculos, planilhas, isto aqui é uma planilha, ó, planilha 3, estou fazendo o cálculo na planilha 3. Tabela, o que vem ser uma tabela? Então aqui eu vou colocar, por exemplo, ó, totais, só para ter rótulo, tá? E aqui eu vou colocar também total, só para diferenciar. E esse total vai ficar negrito, porque é um rótulo, vendedor, janeiro, fevereiro e totais, eu vou colocar negrito também, só para a gente ter uma visualização mais bacaninha, tá? E aí eu vou selecionar esse conjunto de informações aqui, eu vou em inserir e vou em inserir tabela. Agora a minha planilha vai ter uma tabela referenciada. Isso significa que eu posso fazer filtro agora, classificação, filtro. Eu começo a ter aqui um trabalho bem interessante de análise de dados. Tá vendo? Planilhas, tabelas, com base nisso eu posso gerar um relatório, posso gerar um gráfico, é isso que está dizendo ali. Então, inserir, vou inserir aqui um gráfico normal de coluna e está aqui,
Com base no eixo X e no eixo Y, basta eu ter isso para eu entender as vendas de janeiro, ó lá, azul, as vendas de fevereiro, laranja, e os totais aqui, tá? Inclusive eu posso mudar o eixo e colocar por vendedor, tá? Mas aí seria uma aula de Excel aqui, né? Te convido a assinar lá o treinamento de Excel. Viu? Qual que é a pegada do Excel, a diferença do Excel? É claro que eu posso ter controles até sem cálculo aqui, mas eu vou usar as filtragens, as classificações para me ajudar, o controle de dados nesse sentido, tá? Vou fechar essa pasta de trabalho do Excel aqui, não necessariamente eu vou salvar, e vamos para o segundo item, tá? Que é o próprio SharePoint. Por que as pessoas confundem? Porque assim, as listas, elas nasceram no SharePoint. O SharePoint, ele é um produtão dentro do Microsoft 365, que é a plataforma. Ele é um mundo dentro de outro mundo, porque o SharePoint, eu já vou até expandir aqui para você ver, conteúdo corporativo, vários tipos de conteúdos, repositório e gestão documental, que ele é muito reconhecido por isso, por ser um file server, um servidor de arquivos, tá? Um Dropbox, um OneDrive, um Google Drive, lá nas bibliotecas de documento. Né, chamada inclusive de biblioteca de documento, para você subir os seus arquivos. Subir, inclusive, a pasta de trabalho do Excel, que eu falei com vocês agora há pouco. Tá? O XLSX, por exemplo, eu arrasto o arquivo e solto na biblioteca de documentos do SharePoint. E fica lá hospedado. Tá? É um lugar para hospedar documento. É por isso que a gente chama de GED, Gestão Eletrônica Documental. Então ele também é isso. Só que não é só isso, né, pessoal? Se a gente for acessar aqui o nosso Microsoft 365, e eu vou fazer isso agora com vocês. Olha lá, eu vou para os aplicativos. Olha lá, SharePoint. E aqui a gente começa a ter uma ideia já. Olha só, criar, compartilhar e acompanhar suas páginas em um único lugar. Opa, tem recurso de página, então quer dizer que ele é como se fosse uma Wikipedia corporativa, assim. Você pode criar o seu KB, seu Knowledge Based, sua base de conhecimento interno, nas páginas internas do SharePoint. Afinal de contas, uma intranet é um conjunto de recursos, páginas, aplicações. Eu vou entrar aqui na minha área de projetos, acho que é de projetos, que eu vou conseguir mostrar melhor para vocês. Tá vendo? Cara de site de equipe, isto é um site de equipe, é uma das intranets que eu tenho aqui para minha área de projetos, que é o meu time de gerentes de projetos aqui, tá? Aí eu vou ter uma aplicação de notícias, olha que legal. Eu vou ter uma aplicação de botões que levam para outros sistemas, uma outra aplicação informativa com CTA, Call to Action, uma outra aplicação que vai me falar quais são as atividades que eu mesmo estou desenvolvendo aqui dentro. E eu posso ter muitas aplicações. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, não é aula de SharePoint, mas vou mostrar para vocês. Vou editar aqui. Também tem o treinamento de SharePoint na plataforma, tá? Ele abriu a edição nos layouts. Em um dos layouts eu vou clicar só para a gente ter uma noção, tá? Pode ser nesse layout dessa seção aqui à esquerda superior. Eu vou clicar em mais para você entender do que eu estou falando se você ainda não conhece SharePoint. Ó, cada ícone é uma possibilidade de um tipo de conteúdo. Imagem, vídeo do YouTube, botão, texto, links rápidos, ó. Inteligência artificial chegando nova, agentes do Copilot, perguntas do Copilot, banners, botões, cartão editorial. Olha isso aqui. Da própria Microsoft e inclusive de terceiros, tá? É possível ter aplicações terceiras trabalhando aqui dentro como uma visualização de um e-book do Kindle, lá da Amazon. Você disponibilizar um e-book aqui, um livro eletrônico na página do SharePoint para ser embedado aqui. Então aqui você já começa a ter essa noção, né, da possibilidade do SharePoint. Eu vou descartar as alterações para ele voltar para o modelo de exibição. Aí eu vou mostrar para vocês que dentro de bloco de anotações, conversas que vai para a caixa coletiva, uma caixa de grupo lá no Exchange, né, uma caixa de correio de grupo. Eu tenho aqui, ó, uma biblioteca de documentos. Cheguei na parte de hospedagem de arquivos, tá vendo? Um documento .docx do Microsoft Word, uma planilha do Microsoft Excel, tá vendo, ó? Que no caso, planilha não, falei errado. Uma pasta de trabalho do Microsoft Excel com suas planilhas lá dentro. .xlsx, eu posso ter vários tipos de arquivos, posso criar os arquivos aqui também, tá vendo? Apresentação do Microsoft PowerPoint, uma shape, um desenho do Microsoft Visio, um vídeo do Clipchamp, tá? Um projeto de vídeo, né, de edição de vídeo. Mas, vou voltar para a página inicial desse nosso site de equipe, dessa nossa intranet. Na criação dos tipos de conteúdo de SharePoint, o SharePoint ele aceita tudo isso aqui. Ele aceita agente, ele aceita formulários de listas, ele aceita a própria lista. Ué, lista aqui? Sim, já já eu explico. Páginas,
Página com Copilot, postagem de notícia, que é essa aplicação especial aqui, link de notícia, opa, saiu. Plano, que seria um espaço de trabalho de atividades, de projetos lá do Planner, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e aplicativos do próprio SharePoint. Então, lista, Casemiro. Então quer dizer que o SharePoint também tem lista. É por isso que as pessoas se confundem. Porque assim, ó, as listas que hoje funcionam no Microsoft Lists, numa aplicação proprietária, que é tema desse curso que você está fazendo, elas nasceram como um recurso do SharePoint. Elas nasceram como um filho do SharePoint. Hoje, eu brinco, né? Eu falo que o Microsoft Lists é um filho do SharePoint que se tornou de maior. Passou aí a maioridade, mais do que 18 anos, ele foi out of the box. Então, quer dizer, não está mais morando com o pai SharePoint, com a mãe SharePoint, agora ele alçou voos, tá? Por quê? Porque se a gente vier aqui no Microsoft 365, que é a macro plataforma, a plataforma inicial, pai, mãe, raiz, chame como quiser, você vai lá em aplicativos, clica em todos os aplicativos, e você vai ver que o list está aqui separadinho, como se fosse, ó, como se fosse não, ele é um aplicativo hoje paralelo ao SharePoint, assim como tem Microsoft Lists aqui, vai ter SharePoint em algum momento aqui também. Deixa eu até, lá, tá aqui embaixo, ó, SharePoint paralelo ao Lists. Todo mundo aqui é irmão, todas essas aplicações aqui, ó, são irmãs, estão paralelas. Contudo, vou até iniciar aqui o Microsoft Lists. Olha lá minhas listazinhas já criadas, posso criar mais novas listas, tá? Vocês verão isso durante o treinamento. Mas dentro do meu site de projetos, quando eu falo site, é SharePoint. Tá? Eu posso criar uma lista ainda. Por quê? Porque é retrocompatível. Ó, e a carinha da criação é a mesma, é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó, vou no Microsoft Lists agora, vou simular a criação de uma nova lista e voar lá. Olha só o ecrã do Step by Step, do Wizard, né? Que é o passo a passo para você criar a sua lista através de um modelo, através de um template, importando ou criando do zero. Olha lá, mesma coisa. Por quê? Porque nasceu aqui, se tornou de maior e agora você consegue acessar a aplicação separada chamada Microsoft Lists. Então, o SharePoint não é só listas, respondendo à questão principal. O SharePoint é muito mais. Ele gerou, ele criou, ele inventou as listas e hoje é uma aplicação separada. Só que você vê que o SharePoint é muito mais coisa, tá? Vou fechar aqui, vou abortar, vou fechar SharePoint, vou deixar o Lists aberto aqui, tá? E a gente volta lá para a nossa explicação. Porque tem exemplos, né? Então, SharePoint, conteúdo corporativo, repositório, gestão documental, como vocês viram, web parts, que são as aplicaçõezinhas que eu mostrei para vocês. E aí nós temos alguns exemplos, intranets, bibliotecas, processos corporativos, tudo isso o SharePoint tem, tá? E o Microsoft Lists a gente já vai ver por último. Antes, vamos falar de Planner, porque as pessoas confundem também, né? Porque o Planner ele tem um modelo lá, onde ele apresenta as atividades, numa tabelinha também, então o pessoal acaba confundindo. Nossa, quando que eu uso... Dá para eu gerenciar, criar um sistema de tarefas no Lists? Dá, mas aí você tem que desenvolver do zero. Porque o Lists, pessoal, ou as listas do SharePoint, ele é um coringão. Ele é um coringão. O que é coringa? Coringa é aquilo que não tem um nicho ainda, é você que vai determinar qual é o objetivo da lista, vai construir, vai modelar. Né? Então, uma lista SharePoint ou uma lista Microsoft Lists pode ser muita coisa. É você que vai desenvolver, inventar, é você que vai objetivar, né, para que vai servir aquela lista ali. Antes disso, é coringa, é prateleira, é default, é padrão. Tá? Não tem nada segmentado, estabelecido, é você que vai estabelecer. No caso do Planner, sim, porque o Planner, olha só a definição aqui, ele é uma aplicação para gerenciamento de tarefas, gerenciamento de atividades, planos e projetos simples. Tá? Eu vou até expandir aqui de novo, porque daí já vem o exemplo aqui, ó. Projetos simples, checklists de equipe, onde eu posso criar um conjunto de atividades e delegar essa atividade para essa pessoa, né? Fazer delegação, receber follow-up, fazer acompanhamento, só que é muito focado em atividade, tarefa, plano, projeto. Enquanto que o Lists, eu posso até desenvolver um sistema muito bom de gestão de atividades, mas eu vou ter que desenvolver, construir, formatar, tá? Modelar. Perfeito? Vamos dar uma olhadinha no Planner, só para não ficar... Ó, todos os programas que eu falar aqui para vocês nesse treinamento, eu vou ter curso para todos os programas, tá? Porque a minha plataforma de treinamento é para isso, é para abranger todas as soluções Microsoft para usuário, para superusuário e para administrador. Vamos dar uma olhadinha no Planner? Olha ele aqui, ó. Microsoft Planner. Deixa eu ver se eu tenho algum plano pronto. Ah, eu tenho um plano pronto aqui, ó, chamado Projeto A. Um plano, projeto, chame como quiser.
Naturalmente, o Planner ele apresenta esse Bird. Bird é esse card, né? Dois nomes em inglês. Esse cartãozinho que aparece aqui, né? O Bird é o quadro, na verdade. É toda a interface que vocês estão vendo grandona aqui, todo esse espaço aqui. E o card é o cartãozinho, tá? Quem já mexeu com Trello, que é o concorrente direto aqui do Planner, sabe o que eu estou falando. Esse método que vocês estão vendo aqui, essa visualização que vocês estão vendo, é chamada de visualização ou método Kanban, onde você tem as colunas, que representam as etapas de um processo, de um projeto, que você vai arrastando e soltando. Então, por exemplo, ó, eu vou adicionar aqui nesse, e elas são chamadas aqui no Planner de bucket, tá? Mas bucket nada mais é do que uma categoria. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, para ficar bem simples, etapa 1. Pronto, cliquei fora, me permite criar uma próxima. Opa, criou uma coluna aqui, tá vendo? Legal, vamos lá. Etapa 2. E só para não ficar duas, eu vou criar uma terceira etapa com uma nova coluna também aqui, tá? Etapa 3. Percebeu que ele é focado em atividade para você fazer gestão de atividade? Então, olha só. Esse card é a tarefa em si. Eu vou colocar aqui, ó, tarefa A. Tá? Data de conclusão, amanhã, segunda-feira, estou gravando essa aula aqui num domingo. Atribuir a mim mesmo, tá vendo? Eu poderia atribuir a Amanda, ao Alonso, mas vou atribuir a mim mesmo. Pronto, fiz a atribuição, vou adicionar a tarefa. Só que a tarefa está largada aqui, ó, nas tarefas pendentes. Eu vou falar que eu já iniciei, ó, drag and drop, arrastar e soltar. Já está na etapa 1. Ah, trabalhei mais um pouquinho, passou-se algumas horas, alguns dias, estou jogando para a etapa 2. Eu estou fazendo o controle da minha atividade, da minha tarefa, do meu projeto. Por isso que o nome do software é Planner, porque significa planejamento, tá? Eu vou adicionar uma segunda atividade, só que eu vou adicionar direto já no bucket classificatório. Eu não vou deixar ele lá jogado no monte de atividades largadas, né, que a gente pode considerar essa coluna principal de tarefas pendentes. Vamos lá, eu vou chamar de Tarefa B, eu vou dizer que também tem que ser concluída amanhã, mas que precisa concluir agora é a Amanda, só para ficar diferente, tá? Vou clicar em adicionar e eu tenho um outro card. Pronto! Casemiro, cadê aí a comparação com o Lists? É que é o seguinte, né? Se eu vier para o modo de visualização em grade, olha lá, você pode se confundir, porque isso aqui é basicamente um Excelzão. Um Excel é um Lists também, onde você tem colunas e você tem linhas. É por isso que ele é confundido às vezes. Então agora você já não confunde mais. Assistindo essa aula você vai saber identificar que o Planner é para gestão de atividades, gestão de projeto, né? Ele é um planejador, ok? Voltemos então lá para a nossa explicação. Olha lá, projeto simples, checklist de equipe, como vocês viram, tá? 4. Agora sim nós chegamos no Microsoft Lists. O Microsoft Lists é um software para organização de informações em listas modernas, com controles modernos. E aqui nós temos alguns exemplos, tá? Controle de inventário, solicitações, acompanhamento de status. Viu que ele tem diversos cenários diferentes, ele não é muito focado, porque ele é coringa, como eu expliquei para vocês. Você pode usar para construir muitos controles dentro da sua empresa. Vai servir para muito departamento, vai servir para muito profissional, tá? Se não até para todas as áreas aí, ter os seus controles via Microsoft Lists. Só de olhar para os templates do Lists, né, quando a gente clica aqui ó, em criar um novo controle, uma nova lista, você vai notar que tem alguns templates da própria Microsoft que vão dizer isso aí. Olha só, rastreador de problemas, integração de funcionário lá para a área de RH, itinerário do evento, gerente de ativo para quem é gerente de estoque, rastreador de recrutamento, mais uma vez RH, solicitação de viagem, administrativo, rastreador de trabalho, serve para qualquer gerente, para qualquer liderança, para qualquer gestor de área, de departamento, agendador de conteúdo, pessoal do marketing, pessoal que cria conteúdo como eu, crio bastante conteúdo para as redes sociais, para as páginas da empresa, etc., canais no YouTube, etc. Lista de reprodução, aqui já é mais para home office, tá vendo? Ó, lista de presentes, rastreador de despesa, quem é que não gosta de ter um controlezinho de despesa ali para não estourar o orçamento, levar aquele susto no final do mês, né? Rastreador de receita, até para quem é cozinheiro ou para quem está usando listas em casa mesmo, tá? Lista de leitura, pessoal estudantil, né? Busca de apartamento, rastreador de aplicativo de alguma coisa. Olha lá, métricas de suporte ao produto. Então, aqui são só algumas ideias que a Microsoft acabou fomentando para te dar mais alguns insights, para puxar mais a sua criatividade e você olhar para o seu negócio
olhar para os seus problemas, as suas dores, que hoje de repente até o Excel não vai resolver tão bem. O SharePoint não resolve tão bem, muito embora tenha as listas lá dentro do SharePoint, nasceu lá, como eu expliquei para vocês. O Planner não vai resolver tão bem, porque não tem muita relação com tarefa, e ele essencialmente é um software de gestão, uma solução de gestão de atividades, de tarefa, de projetos, como eu falei para vocês. E aí quem vai atender é o Microsoft Lists, tá vendo? Com visualização de lista, de formulário, de galeria, de calendário e de quadro, por isso que é confundido com o Planner, porque ele também pode ser usado no modelo Kanban para você desenvolver do zero. Só que aqui no Lists, tudo você desenvolve do absoluto zero. É você que vai personalizar cada comportamento, cada opção aqui na sua lista para controle das atividades, tá certo? É isso. Deixa aqui embaixo nos comentários do vídeo se você tiver alguma dúvida, tá bom? Eu respondo assim que eu bater ali na minha notificação, porque quando você coloca uma dúvida abaixo da videoaula, isso bate no meu e-mail, e também se eu tiver com a telinha aberta aqui de professor, de instrutor, eu também recebo, tá? Mas pode me mandar um e-mail, pode me mandar um WhatsApp também, como preferir, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa aula e até a próxima aula de Microsoft Lists.